quero ver ele se dar mal. Eu não sossego enquanto isso não acontecer. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre o sentimento de injustiça e a necessidade de ver o narcisista pagar pelo que ele fez. Quando você se descobre no meio de um ciclo de abuso narcisista, não importa qual seja, se você é filho de pais narcisistas, se você tem um amigo narcisista, se você tem um amor narcisista, e você percebe que você foi manipulado, você percebe que você foi usado, que existiram mentiras, traições, que você foi levado a ter pensamentos e fazer coisas, perdeu amigos, perdeu oportunidades, perdeu tempo. O sentimento de injustiça, ele é muito grande. Ele toma conta de um jeito tão sério, tão profundo, que assim como todas as coisas que a gente fala, né, que só quem passa para entender, que não adianta tentar explicar, é difícil a gente lidar com essa sensação. O despertar, ele também passa por etapas, né? Tem o primeiro momento, que é o momento do choque, a negação, e depois você começa a devorar, e depois vem uma raiva. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente chega numa etapa onde a gente trava um pouco do processo da recuperação nessa necessidade de querer ver o abusador se dar mal. Apesar de ser natural, apesar de ser compreensível, né, a gente entende exatamente o porquê que a gente sente, faz todo o sentido sentir. Mas, de qualquer forma, quando isso acontece, quando a gente precisa disso, a gente precisa ver se dá mal, precisa ver acontecer e fica ali acompanhando isso, o poder continua com ele. Quando a tua felicidade e o teu caminhar dependem do que vai acontecer com essa pessoa continua controlando teus passos. Quando você precisa ver acontecer, quando você precisa saber o que aconteceu, quando você precisa disso para poder sossegar, para poder ficar bem, para poder se vingar de alguma forma, a tua vida ainda está sendo guiada e controlada por essa pessoa. E quando a gente pensa em recuperação, em libertação, em saída de ciclo, é justamente cortar as cordas. Essa pessoa não te controla mais. E o abuso, ele é um abuso mental, ele mexe com os teus pensamentos, com os teus sentimentos e com os teus comportamentos. E quando a gente pensa em se libertar, o que precisa libertar é o teu emocional. Um abusador narcisista, ele tá sempre em busca de suprimento. Por algum motivo X, que seja pela sua empatia, que seja pela sua codependência, que seja porque você tava lá, não importa. Foi você. Foi isso que aconteceu. Mas poderia ter sido qualquer outra pessoa, porque era o que você oferecia e não você em si. Quando a gente fica esperando que aconteça alguma coisa, quando a gente fica acompanhando, querendo ver, a gente de alguma forma, a gente personaliza o abuso. Claro que ele aconteceu com você, assim como aconteceu comigo e aconteceu com cada um que está assistindo esse vídeo. Mas quando você coloca a tua felicidade, o teu caminhar, o teu progresso, o teu soltar, no momento em que você assistir alguma coisa acontecendo, você personalizou. Aconteceu com você, mas poderia não ter sido. Mas você só se liberta se essa determinada pessoa pagar o que fez. Não é simples se libertar, não é simples caminhar, não é simples se afastar de tudo isso, né? Porque o abuso narcisista, ele deixa muitas marcas, ele mexe em muita coisa, ele tira muita coisa da pessoa. Ele é um vendaval. E o canal nem teria razão de ser se eu incentivasse qualquer mínima que fosse passada de pano para abusador. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente escolhe, né, que a gente se conscientiza e que a gente entende que o poder precisa ser retomado para você poder se libertar, para você poder caminhar, não faz sentido você colocar
na vida dessa pessoa que te fez mal o poder de volta. O que tem que trazer a tua liberdade, a tua felicidade, o teu bem-estar, a tua sensação de desligamento é você, é a tua cabeça, é quando você resolve que tá finalizado. É isso que tem que acontecer. Num ciclo de abuso narcisista, você sempre esteve sozinho. E quando você consegue se dar conta disso, você resolve essa equação da forma que tem que ser. Você com você. Quando você abandona essa ideia e essa necessidade de assistir, de ver, de saber o que aconteceu e quem falou e como foi, sai um peso tão grande, energético também. Desliga de uma forma tão boa, tão interessante, que você fica muito mais leve, e essa leveza faz com que o seu comportamento mude, as pessoas que se aproximam de você são pessoas diferentes, já são pessoas melhores, com ideias melhores, com pensamentos mais legais. Você começa a vibrar também numa outra faixa, é inevitável. E quando, se acontecer de um narcisista pagar pelo que fez e se dar mal, você vai estar num ponto tão acima, né? A gente fala tanto sobre posições, né? Porque o narcisista precisa dessa sensação de superioridade, mas não é essa a questão. É um estar bem, é o estar realmente acima, num padrão vibratório melhor, num padrão de pensamento melhor, colhendo coisas melhores, se relacionando com pessoas melhores. Então você tá numa faixa que aquilo que acontece, essa coisa mais submundo, não chega, nem chega até você. Primeiro que não chegaria porque a gente pensa nessa libertação, claro, com contato zero, com pedra cinza, que é principalmente o distanciamento emocional. Mas de qualquer forma, se uma informação chegar, o que não deveria, porque se você adota as medidas corretamente, isso não chega até você, mas se por acaso chegar, não é isso que vai fazer o seu dia mudar. Não é isso que vai fazer você ficar feliz, não é isso. Eu acredito que nós, aqui, mortais, estamos num processo, né, num caminho evolutivo. Então é muito difícil, e eu já falei isso num vídeo, querer que uma pessoa tenha sentimentos gratiluz por quem fez mal. E não é isso que eu tô falando. É tirar a possibilidade de um narcisista controlar de novo suas emoções, ou seja, eu só sossego quando ele se der mal. Teu sossego precisa vir independente disso. Você consegue fechar mentalmente a história, um processo, um ciclo de um abuso narcisista, né? Quando você entende que não vai ter fechamento, é isso. É quando você se dá conta que algumas histórias, algumas passagens, elas vão ficar sem explicação mesmo. Outras, talvez assistindo um vídeo, lendo um livro, você conseguiu falar, foi isso que aconteceu aquele dia, agora eu entendi. Encerra. É isso, não tem fechamento. É difícil, não é simples, como eu disse, é um processo, né? Quando a gente fala em ciclo, tem também um ciclo quando a gente desperta, e faz parte também, né, dentro dessa raiva que vem, dessa vergonha, dessa culpa que vem, esse sentimento de querer ver. Mas a raiva, ela pode ser inclusive uma mola propulsora para te levar a fazer coisas por você, fazer melhor, buscar melhor, conseguir sair do lugar que você tá, você usar esse sentimento a teu favor. São muitos sentimentos, são muitas etapas, é um processo complexo, um processo contínuo. Talvez você com 80, 90 anos de idade ainda vá ter um gatilho, alguma sensação que não seja tão legal, mas é importante a gente fazer tudo que está ao alcance pra gente se sentir bem. Quando você entrou nessa história, quando eu entrei nessa história, todo mundo acreditou, independente do tipo de relação, todo mundo acreditou que fosse alguma coisa legal, que fosse alguma coisa pro bem. E não faz sentido você mudar a sua forma de ver o mundo, não faz sentido você mudar o seu interior, não faz sentido você ficar travado e se transformar de algum jeito nessa pessoa, né, com essa sensação de vingança, essa necessidade de vingança. Não faz sentido. Claro que quando a gente fala aqui sobre essas coisas que são tão pesadas, né, sobre um ciclo de abuso narcisista, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte, inclusive para você procurar ajuda, se libertar desse sentimento todo e ter uma vida, eu espero, muito melhor. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I
tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate